Amém? Bispo Adeilson, essa igreja está louca para ouvir a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Pode vir, tem uma rampinha ali do lado. Seja muito bem-vindo a esta casa, seja muito bem-vindo a esta igreja. Estenda suas mãos aqui para frente. Gente, ele tem uma palavra no coração. E às vezes a gente se comporta como não se importa. A gente se comporta como quem não se importa. Deus colocou algo nesse coração, mas é você quem vai arrancar a mensagem daqui hoje. Alguns esperam a mensagem chegar, outros estão clamando, dizendo: Senhor, derrama sobre a minha vida. Eu não vou embora sem que o Senhor derrame, que Ele seja fonte sobre a sua vida hoje. Deus, aqui está o teu filho. Eu sei que o Senhor tem revestido ele de poder e autoridade, tem dado a ele capacidade, tem dado a ele, ó Pai amado, da tua presença manifesta nos dias que ele ministra. Que hoje não seja um dia diferente, mas que hoje, Pai, ele encontre liberdade neste lugar, para fluir da tua presença e entregar tudo aquilo que o Senhor tem para este povo hoje, em nome de Jesus. Usa teu filho esta noite com poder e graça, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, graça e paz. Que bom estar com vocês aqui nessa casa, compartilhar daquilo que Deus tem feito ao longo desses 6 anos. Estou ali acompanhado da minha digníssima esposa, faz assim, amor, Bianca, Bispa Bia, mais conhecida. Somos lá da Baixada. Quem aí conhece a Baixada? Somos lá da Baixada, Nova Iguaçu. Aleluia, viu? Tem mais gente aí, né? Desviaram para Angra, né? Aleluia, né? Minha esposa está ali comigo, como eu falei, conhecida como Bispa Bia. Verônica, uma discípula, quer desviar para Angra, eu já orei, amarrei. Ela já, antes de eu vir aqui, ela falava: conheci uma igreja preta lá em Angra, que a gente é preto também. Lá embaixo, apóstola, a igreja é preta, o bispo é preto, a bispa é preta, o ar é preto, mas não tem esse problema, né? Então, está comigo aqui também, mas é bom estar aqui com vocês nessa noite. Trago um abraço da nossa igreja. Só o AP para me tirar de Nova Iguaçu mesmo. Domingo tirar pastor da igreja, né? Mas quando a gente já tinha falado um bom tempo, né? 1 ano mais ou menos. E a gente sempre está falando, se vendo no café. E com alegria estou aqui hoje. E eu quero trazer uma palavra sobre os nossos corações. E eu estava falando com o apóstolo ali em cima, e quando eu vim no carro, eu falei: amor, tem uma palavra queimando no coração. E eu vim com a mensagem, eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer falar nesse momento lá para a igreja? E quando o apóstolo começou a falar de milagre aqui, de fato nós estamos num ambiente de milagre. Eu não sei como você vai sair desse culto, mas de fato nós estamos num ambiente de milagre. Eu vou repetir para você entender: de fato nós estamos num lugar de milagre. E aí ele começou a falar aqui sobre os pastores, e aí meu coração começou a queimar. Eu compartilhava com ele lá. Agora em outubro eu faço 37 anos, mas fui pastor com 20 anos. E ele estava falando de jovens pastores, de ter um pastor jovem. E eu e a minha esposa fomos pastores com 20 anos. Esse ano a gente faz 16 anos de casado. Temos uma filha que vai fazer 14 anos mês que vem. E são 16 anos pastoreando igreja. Então deixa eu dizer algo para você, já que pisou aqui. Não importa a tua história, não importa quem você é, não importa o que você está passando, a tua condição, ela não determina quem você é. E eu já quero liberar sobre a tua vida os próximos anos dessa igreja, da tua casa e da tua família, vai ser de glória no poder do nome de Jesus. Deus vai levantar uma geração aqui em Angra. Pessoas vão vir de longe para dizer: não, tem algo acontecendo lá naquela cidade, tem algo acontecendo lá naquele lugar. Mas vai ser a partir do nosso posicionamento. E Deus começou a queimar no meu coração. Então pessoas vão se levantar aqui hoje.
no poder do nome de Jesus. E eu quero ler com você Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 1. Essa palavra está no meu coração essa semana. E diz assim o texto, Lucas capítulo 1, versículo 8, se você achou, diga amém. E diz assim na minha versão aqui: certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Eu vou repetir para você. Certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Diga comigo, havia uma escala. Aqui derrubou aqueles irmãos que tem problema com a escala. Até lá em Lucas tinha escala. Conforme a escala. Foi escolhido por sorte. Houve um sorteio. Como era de costume, os sacerdotes entravam no santuário do Senhor, queimavam incenso, e enquanto o incenso era queimado do lado de dentro, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. Sua oração foi ouvida, Zacarias. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo dele nascer. Farão muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e vai preparar o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos seus pais voltarem aos seus filhos, e lhe será os rebeldes aceitarem as sabedorias do justo. Versículo 21. E enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do templo, e perguntavam por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles, e perceberam no seu rosto e com os seus gestos o seu silêncio. E ele havia tido uma visão no santuário. 23. E ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim e para a minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Só até aqui, me dê a tua atenção. Deus, essa semana, Ele falava comigo acerca dessa palavra. 6 anos um ciclo, 6 anos uma história, 6 anos um tempo. E muitas das vezes, apóstolos, estar aqui 6 anos não é tão fácil como é dito, né? 6 anos. 6 anos fazendo coisas normais, cumprindo uma escala. 6 anos para a rede das crianças, cuidando das crianças, para o ministério de louvor, tocando, cantando, ensinando
nas escolas ministeriais. Cheguei ali, um irmão me recebeu no estacionamento, 6 anos. Fui para uma mesa onde tinha café, alguém preparou aquela mesa. Alguém se dedicou ao serviço para que você chegasse aqui, 6 anos, e isso aqui funcionasse com toda a clareza que precisa para que vidas sejam tocadas. Então eu aprendi e entendo que quando o irmão recebe você lá no estacionamento, graça e paz, seja bem-vindo, ei, ele já está ministrando sobre a tua vida. Quando o irmão diz para você, ei, você está bem, como foi o seu dia? Ele já está ministrando sobre a sua vida. Quando aquela irmã ministrou louvor com a equipe, ela estava contribuindo para o que ia acontecer e vai acontecer na sua vida. Ei, não se engane, ninguém faz igreja sozinho. Se alguém disse para você, não, você é igreja, não, você sozinho é membro, igreja é corpo. Não, porque eu vou ficar em casa. Não, deixa eu dizer algo para você. Igreja é junto, igreja é misturado. Está aqui de pé 6 anos, porque está junto. Está aqui vivo, testemunhando milagre, porque está junto. Então eu vim com uma palavra de Deus para você. Não fique longe, esteja junto. Porque junto você vai desfrutar de coisas que quem está longe não desfruta. Você vai fazer parte da história da igreja. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para dizer algo para você. Pare de ouvir qualquer cachorro que late. Eu vou repetir. Vou melhorar. Pare de ouvir e responder. Por que, bispo? Porque, querido, pessoas que não conhecem a história da sua igreja, não sabe nem o nome da sua apóstola, não sabe nem o nome dos pastores da sua igreja, eles não construíram nada, então eles não têm o direito de falar nada. Bispo, o que o senhor veio dizer aqui hoje? Não, eu vim dizer que há milagre no meio do serviço. Há milagre no meio da entrega. Há milagre quando você entrega o envelope na hora da oferta. Há milagre quando você está lá se maquiando para vir para a igreja. Pega a esponja, dá 3 batidinhas do patatá. Aleluia. Tu vem, a tua amiga te olha, tu tá linda, amiga. Eu conto. Tu botou aquela roupa e disse, não é hoje. Há milagre quando você está se preparando para servir na casa do Senhor. Ei, há milagre para você estar aqui, está dizendo, não, eu estou cansado, vai servir. Não, eu estou quebrado, vai servir. Porque Deus é especialista em fazer milagre na vida daquele que serve. O texto que nós lemos vai contar uma história de um idoso, irmãos. Alguém que já estava apóstolo no seu sacerdócio, mas já tinha uma idade. A mulher estéril, o apóstolo estava ali testemunhando ali os testemunhos lá no gabinete. Já dei da água para minha esposa, para vir o segundo, né? Aproveitar logo. Amém, isso, apóstolo. Então, aí o que acontece? Já idoso, o sonho, ter filho. Quem não tem, quem é casado, irmãos, qual é um dos primeiros sonhos? Quer gerar. Quer ver um filho com a tua cara. Ai, Deus. Né? Que bom que parece com a mãe, aleluia. Aí, quer ter um filho com a tua cara. Ah, muito sofrimento. Deus. Aí, irmão, quer ter um filho com a sua cara. E ele era o sonho dele. Mas, irmãos, se você estudar um pouquinho, você vai ver que naquela época havia mais ou menos 5 grupos de sacerdotes. E havia um sorteio, havia uma escala. Então, de tempo em tempo, os sacerdotes eram escalados para queimar incenso, servir no Santo dos Santos. No dia do sorteio, caiu a escala de Zacarias. Eu imagino, irmãos, na minha Bíblia agora, Deilson Almeida, e dizendo assim, rapaz, hoje é o dia da escala, um calor desse. Tu é assim, tu sabe. Rapaz, hoje eu não estou bem para a escala.
Eu não estou bem para me apresentar a ninguém. Eu imagino Zacarias dizendo, não, hoje é o dia da minha escala. Mas o texto diz que ele não faltou a escala. Ele não faltou o culto da entrega. Ele não faltou o culto dos 6 anos. Ele não negou fazer parte da história. O texto diz que ele foi para o culto. Está aqui, irmãos. Ele foi para o culto e ele começou a fazer o que ele fazia ordinário, aquilo que era normal. Irmãos, pare de só querer fazer o que é extraordinário. Faça o que é ordinário, é algo normal, é algo básico. É o irmão que vem me oferecer água, normal. Mas Deus tem prazer em coisas normais. Porque, eu vou falar quando vim de Nova Iguaçu à toa. Irmãos, às vezes a gente só tem prazer de fazer o extraordinário. Se está no banner eu faço, se eu não estou no banner eu não faço. Ei, faça o normal. Faça aquilo que é normal, faça aquilo que é básico, faça aquilo, querido. Deus está queimando isso no meu coração. Ei, comece a fazer coisas que ninguém quer fazer. Daqui a pouco Deus vai visitar você lá. Comece a orar por gente que ninguém quer orar. Daqui a pouco Deus vai visitar você. Zacarias, ele entra no templo e do lado de dentro ele começa a queimar incenso. Enquanto ele queima incenso do lado de dentro, as pessoas oram do lado de fora. Um dia comum, um culto comum. De repente, irmãos, eu imagino ele lá queimando incenso, o povo orando do lado de fora. Eu imagino ele queimando incenso. Queimar incenso era apresentar a adoração e a oração do povo diante de Deus. Ele dizia, não, aqui é a causa da Bianca, aqui é a causa do apóstolo André, não, aqui é a causa da apóstola Janaína, não, aqui é a causa da Verônica. E de repente, para um anjo do lado dele. O de repente de Deus. E quando o anjo para, eu imagino o texto diz que ele teve medo. Eu imagino ele parar dizendo, ele chegou. Algo normal, porém, naquela época, ele já, imagina, já a idade, ele não estava esperando, ele estava esperando milagre por alguém, apóstolo. O anjo diz para ele, eu vim hoje em resposta à sua oração. Eu vim hoje responder a sua oração. Eu vim hoje, mas já pensou se ele tivesse faltado o culto? Já pensou se ele tivesse mandado uma mensagem para o grupo? E dissesse, não, hoje não vai dar para mim ir lá não, envia outro sacerdote no meu lugar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus está levantando homens e mulheres aqui nesse lugar para fazer esse negócio funcionar. Isso é prazeroso, porque há milagre no serviço. E de repente o anjo olha para ele e começa a falar com ele e fala, olha, eu vim por causa da tua oração, e você e a sua mulher vai ter um filho. Você vai ter um filho, irmãos. Eu imagino o frio na barriga, ele queimando a oração de outros, e Deus dizendo, não, eu vim em resposta à sua oração. Porque enquanto você está fazendo para Deus, Deus está fazendo por você. Enquanto você está servindo a Deus, Deus está servindo a você. Enquanto você cuida daquilo que Deus ama, Deus ele está cuidando das suas causas também. Então escute, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o bispo, você está fazendo para um Deus que não mente. Por isso, irmãos, vai ser o último culto que você vai entrar aqui dizendo, não, eu vou lá hoje só para o culto. Não, procure o líder, procure o apóstolo e fala, não, eu quero servir em alguma área da igreja. Porque o anjo pode parar do teu lado no estacionamento. O anjo pode parar do teu lado lá na sala das crianças. O anjo pode parar do teu lado lá na sala do ensino. É muito talento desperdiçado, irmãos. Pensa comigo, a quantidade que nós somos aqui, se todos por um. Todos por uma causa, todos por um propósito, todos pela mesma visão. Não, esse 6 vai virar 12, esse 12 daqui a pouco vai virar 24 anos. E vai ter uma multidão. Porque todos estão servindo a uma única causa. O anjo para, começa a conversar com ele e diz, olha, você vai ter um filho. E diz, meu irmão, e o pior, irmão, não poderia parar o serviço para ir correndo em casa, apóstola.
Porque a primeira coisa que a gente faz quando recebe uma palavra, às vezes a gente para poder contar para a mulher, para contar para os filhos, para contar para o amigo, para fazer os stories, para fazer a internet. Enquanto você para contar, o serviço para. O texto diz que Zacarias, ele recebe a palavra, e você caminhando ali, você vai ver que dentro dele até ele duvida. E ele começa a falar, não dá. E aqui eu começo a pregar, sabe por quê, irmãos? Porque quando a palavra profética vem e ele duvida, Deus silencia ele, porque o silêncio protege a promessa. Escreve isso aí. Todas as vezes que você duvidar, Deus vai silenciar você e a mim também. Porque naquele momento o silêncio protegia a promessa. Calado, Zacarias. A partir de hoje você não vai falar porque você duvidou daquilo que eu falei. Irmãos, sabe qual é o problema? A gente ainda vem para a oração aqui na frente duvidando. A gente às vezes ainda conta o testemunho duvidando. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Arranca essa incredulidade do teu coração. Fica com a palavra. Tem um louvor que diz, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Pois eu sei quem tenho crido. Pois eu sei. E aí vai, agora me louvor, sabe o resto. Irmãos, porque tem uma palavra. O que te move não é as pessoas, o que te move é a palavra. Como eu falei, eu fui pastor muito cedo. O que me trouxe até aqui hoje foi uma palavra. Quando lá atrás Deus visitou a minha mãe ainda muito doente, Deus falou para ela, olha, fale para o teu filho, há uma palavra sobre ele. Irmãos, eu cresci no meio da dor, eu cresci no meio do vale, eu cresci no meio do caos, mas irmãos, eu tinha uma palavra de Deus, e eu vim declarar sobre a tua vida. O que te trouxe aqui hoje foi uma palavra. Zacarias calado, Zacarias mudo. Por quê? Porque falou demais fora do tempo. Então Deus silencia ele para proteger algo. Porque uma voz de murmuração, de incredulidade, não pode falar um útero fértil. Por isso que tem coisa na nossa vida que morre. Sabe por que morre? Porque você libera a voz de incredulidade, você não crê. E o problema não é na igreja, não é o apóstolo, não é o louvor, não é a dança, não, meu irmão. Às vezes o problema somos nós que abrimos a boca fora do tempo. Deixa eu dizer algo para você. Pare de falar de coisas que você ainda não conhece. Silêncio, fala para o teu irmão, silêncio. Fala para ele, ó. Proteja. Mas tinha um detalhe, vamos para o texto. Zacarias agora mudo. Cumpre todo o seu ofício no templo. E do lado de fora tinha gente esperando ele sair. E eu abro um parênteses para dizer para você aqui, por que tanta pressa para sair e não tem a mesma pressa para chegar? A gente às vezes pensa assim, não, vai ser 3 louvor, eu vou chegar no meio do segundo. Só porque Deus habita no meio dos louvores, eu vou chegar no meio, né? Não, a irmã até falou aqui, né? Não, na hora não, vou chegar depois da oferta. Zacarias chegou no seu horário e não teve pressa para sair, mesmo diante da palavra recebida. Porque o texto diz que havia uma multidão do lado de fora dizendo, ele está demorando mais do que o normal, porque quem está fora não entende o que está acontecendo dentro. Tem gente que vai dizer, aquela pessoa que não é crente, rapaz, tu está na igreja domingo, tu está no culto da manhã, tu está no culto da noite, tu está na célula, tu está na reunião, tu está no encontro, aqui não tem isso não, né? Tu está na reunião, tu está na célula, eu te ligo, tem uma convocação apostólica no meio, e tu está na igreja todo dia, porque quem está fora não entende o que está acontecendo dentro. Do lado de fora, as pessoas diziam, Zacarias está demorando, mas ele não estava demorando, ele estava desfrutando do ambiente dentro, da visita que tinha chego. Sabe qual é o problema? Nós temos pressa para ir embora, e não pressa para permanecer dentro. A gente chega já querendo sair, mas escute, irmãos, essa semana Deus falou comigo, Adeilson, olha para o sol. Se você vir pregar um sol aqui em Angra, né? É um sol para cada um agora nesse período. Aí você fica exposto ali de 9 da manhã a meio-dia. Você sai dali como, irmãos? Marcado.
dá logo a marca, dá logo a descasca, daqui a alguns dias você está marcado. As pessoas vão olhar para você, bonitinho, foi para a praia, hein? Tá moreninho. Porque você foi exposto à radiação. Mas sabe, irmãos, quando também Zacarias saiu, ele não falava, mas ele já dizia pelo seu semblante, tentando gesticular. É porque eu tive um encontro. Cadê a irmã? Ela está aqui. Deixa eu pegar ela. Glória a Deus. Que bom que tu veio, minha irmã. Aleluia. Fala para eles que você teve uma experiência com Deus. Eu imagino Zacarias saiu da tenda dizendo: eu tive uma experiência com Deus. Aprendi, viu? Eu tive uma experiência com Deus. Mas eu imagino, eu que não conheço os sinais, as pessoas dizendo: e ele? Porque a tecnologia não era igual hoje, irmãos. Não tinha inteligência dessa irmã, mas uma coisa eles sabiam: alguma coisa aconteceu no culto hoje. Alguma coisa aconteceu no culto hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai visitar o teu culto. Deus vai visitar a tua entrega. Deus vai visitar a tua casa. Ei, eles vão olhar e vão dizer: ele teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com Deus. Algo aconteceu. Mas escuta, não se apressa na saída. Não se apresse a sair. Deixa o culto acontecer. Deixa ser tocado. Deixa o culto acontecer. Tem a hora para chegar, mas não tem a hora para ir embora. Eu vim do Rio e eu antes estava vendo a televisão. Um bloco lá embaixo, não sei o nome. Irmão, o sol que fez hoje. E aquele povo em pé diante daquele palco lá. Teve hora para chegar, mas não tem hora para sair. Sabe o que está lá, meu irmão, adorando aquilo que eles acreditam. E a maioria nem conhece o que está adorando. Mas você veio para um culto que você sabe quem está aqui. Você sabe quem é o teu pastor, você sabe quem é a tua pastora, você sabe quem são os líderes dessa casa, você sabe quem é o louvor. Ei, aqui a maioria deve se conhecer. Aquele irmão, e aí meu irmão, graça e paz. Irmãos, então deixa eu dizer algo para você. Às vezes o milagre ainda não aconteceu, porque nós estamos apressados demais num ambiente que é para ter calma no processo. A gente entra no tempo da oração já dizendo: eu quero ir embora. Não vai terminar não, irmãos. Deixa eu dizer para você. Ei, desacelera. Entrou no ambiente de oração, da devocional, desacelera, esqueça tudo. Desliga o telefone, se desconecta de tudo. Ei, porque eu entrei, pode ser que no meio o anjo pare do meu lado. Mas foi o que o apóstolo falou: a gente está vindo para reuniões e a gente ora de milagre, profetiza milagre, recebe a mão na cabeça, mas a gente não crê mais, apóstolo. A gente acha que vai acontecer só se o Randy Clark vier aqui. Senão não, só se o... hoje é um bispo de fora, vamos lá. Não, irmão. O milagre está na mão desse irmão que está aí do teu lado. O milagre está na mão do seu pastor. Daqui a pouco eu vou terminar e vou embora. Mas se você tem um telefone dele, você vai ligar para ele. Então, irmão, deixa eu dizer algo para você com todo carinho. Eu sou pastor de igreja local. Eu amo a itinerância assim, de longe. Mas eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja local. Na hora que der ruim, você vai ligar para ele. Mas às vezes a gente valoriza o pastor da internet. A gente está cansado, às vezes, eu quero ouvir falar sobre fitness. Vou ouvir agora o Luciano Subirá, que agora ele está com uma mensagem bem jejum, né? Vou emagrecer, o suicida. Não, eu quero ouvir mais um reino, vou lá no Hermínio. Não, estou cansado de ouvir meu apóstolo. Não, irmãos, na hora que der ruim, nenhum deles vão te atender.
Eles estão aqui 6 anos trabalhando para a sua vida. Não me pediu para falar isso não. Mas eu sou pastor de igreja local, irmãos. Honre os Zacarias da sua casa. Honre aqueles que estão queimando incenso. Abriu mão da vida, abriu mão de sonho, abriu mão de tudo. Os novos pastores que estão aí, irmão, só vai ser lindo no dia. A gente sai daqui todo enlembrecado de óleo. Todo mundo tirando foto, te abraçando. E a gente só dizendo: Senhor, tem misericórdia da vida deles. Porque, irmão, é luta, é batalha. Eu lembro quando eu recebi a unção pastoral lá atrás. A primeira foi líder, depois pastor. Já 4 anos atrás foi de bispo, irmãos. Era lindo, mas depois eu tive que levantar, me limpar. O telefone toca ontem, 3 horas da manhã. Abuso de criança. E por aí vai, irmãos. Tu não tem vida. Tu está na praia. Às vezes acontece que eu estou lá na praia, posto lá e posto uma foto. Do nada aparece aquela um enviado. E aí, bispo, cheguei para ficar aqui com o senhor na praia. Falei: como é que tu me achou? Não, o senhor postou a foto, eu vi aquela pedra. Falei: miserável. Eu vi aquela pedra. Talvez eu sei. Tá, mas aí, viu a pedra? Viu a... Meu irmão, não postei localização, só postei a foto da pedra. Alguém mais conhecia a pedra. E ainda chega gritando: e aí, bispo? Bispa! Nem descansa. Mas irmãos, e aí o que acontece? É lindo, mas na hora de queimar incenso. Por isso que tem muita gente que desiste no caminho, irmãos. Porque acha que é só bonito, né, apóstolo? É só o glamour, a foto, né? A foto da igreja linda, assim, maravilhosa, irmão. Mas quantas renúncias? Culto de manhã, culto de noite, culto de tarde, reunião, alinhamento, não sei o quê, e pastor liderando, e rede de criança, não sei o quê, irmãos. Mas tinha tem um detalhe que diferencia líderes de líder. Porque tem gente, irmãos, que faz na paixão, e tem gente que faz só pelo título que vai receber. O apóstolo falou bem aqui: quem é não precisa dizer que é, irmãos, só vai reconhecer aqueles que já fazem. Deus te levantou nessa igreja para ser um Zacarias aqui. Igual eu estou aqui, lá na igreja, os meus Zacarias estão lá trabalhando, irmãos. Hoje, como eu falei, graças a Deus, hoje lá, eu tenho 12 pastores lá na igreja. Eu falei com a P lá em cima. 6 homens, 6 mulheres. Tem uns lá, pastor, que tem cabelo branco. Tem um que começou comigo, ele parece o Papai Noel, o Papai Smurf. Cabelo branquinho, irmão, barba. Hoje eu estava com eles lá de manhã, na reunião, e eu estava olhando para eles, a maioria tem idade para ser meu pai. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: graça. Alguns estão comigo uns 10 anos, outros estão comigo 5, outros estão comigo 7, irmãos, mas eles decidiram queimar incenso para que o reino de Deus aconteça. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós ainda estamos muito atarefados, dizendo que hora o culto vai acabar, que hora a oração vai acabar. Não, o Peniel não acabou não, irmãos. Aprenda, entre no lugar da oração sem hora para sair. Porque tem dia que não vai acontecer nada, o incenso vai terminar no horário, mas tem dia que o anjo vai aparecer do lado. E nesse dia, não tenha pressa. Quando Zacarias sai para a gente caminhar mais, ele gesticula, como eu falei, eu tive um encontro com Deus, e ele começa a falar, e as pessoas sabiam que ele tinha tido um encontro, porque o semblante dele, aí volta lá no sol. Irmãos, sabe qual é o problema? Nós estamos expostos a culto todo domingo, toda quarta, toda célula, e por que a gente não sai marcado desse culto? A gente às vezes continua, irmãos, ei, você é o maior outdoor dessa igreja. Vamos dizer junto comigo, diga comigo: eu sou. Tá pobre, diga: eu sou o maior outdoor dessa igreja. Meu irmão, isso não tem publicidade, apóstolo, melhor do que os membros da igreja. Quando olharam para ele, falaram: não, ele teve um encontro com Deus. O anjo visitou ele. Irmãos, quando as pessoas olharem para você amanhã, segunda-feira,
elas vão dizer assim: verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. Teve um culto diferente, teve uma célula diferente. Por quê? Porque eles vão ver em você. E o melhor, não vai precisar falar. Está mudo, como é que fala? Mas a vida denuncia. Se você tem que falar toda hora o que Deus fez, afirmar não, irmãos, o seu andar vai dizer: Deus fez. Quando você abrir a boca, Deus fez. Rapaz, eu ouvi um grito meio-dia na hora das crianças ir para a escola. O que houve? Deus fez. Rapaz, o negócio era sério, era briga de manhã, de tarde e de noite. Não ouço mais nada, Deus fez. Rapaz, ele era aquele crente da igreja, apóstolo, só lá em Nova Iguaçu que tem. Ele chegava, irmão, ele implicava com a vaga do estacionamento. Aqui não tem isso não, né? Ele olhava e falava: irmão, porque tem gente, né? Tem domingo que chega, e aí minha pastora, graça e paz, tudo bom. Tem domingo que passa direto, não fala nem com o irmão da recepção. Senta ali atribulado. No outro ele volta. Bipolar, graças a Deus. Mas aí, irmãos, teve um encontro com Deus. Rapaz, ele entrou, saiu do culto, é o mesmo. Mas não, ele entrou no culto e saiu diferente. Ele falou diferente, ele andou diferente, ele gesticulou diferente. Aí ele vai para casa, está no texto, irmãos. Ao fim dos seus dias, não era um dia, irmã, era muitos dias. Não sei se era uma semana, se era um mês. Ao fim do serviço, volta para casa. Ao fim do culto, volta para casa. Chega em casa, normal, mudo. Passados-se uns meses, a notícia: amor, tu não sabe o que aconteceu. O que foi, Isabel? Tô grávida. Vou receber essa notícia em pouco tempo, Deus. Tô grávida. Irmãos, aí você pensa, ela fez chá revelação, ela postou no Instagram, ela correu para contar para alguém. Fala pro teu irmão: silêncio de novo. Porque a gente quer postar tudo. Irmãos, aquilo que não é postado é mais gostoso. Um conselho para os casais e para as famílias: viva mais, gente. Viva. Porque 99% de nós, apóstolos, nós queremos às vezes mostrar para os outros: não, eu estou aqui na praia, irmão. Viva a praia. Eu sei que a gente está numa era que a gente realmente posta tudo, fala de tudo. Ei, mas não, quando Isabel recebe a notícia, compartilha com Zacarias, ela fica em... O texto diz que ela se trancou em casa 5 meses. Eu imagino as pessoas passando e dizendo: cadê Isabel? Ela estava fazendo coisas que ninguém podia fazer por ela. Cuidar da vida dela. No outro dia, Isabel trancada dentro de casa. Isabel trancada 1 mês, 2 meses, 3 meses, a barriga crescendo, Isabel trancada. Por quê, irmãos? Porque ela estava curtindo o momento e vivendo o cumprimento de uma palavra profética. Você vai precisar escolher: ou você vai postar, ou você vai viver o momento. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você vai desfrutar do milagre, ou você vai querer contar para todo mundo. Não dá. Porque, querido, no tempo certo, na hora certa, aquilo que estava escondido, guardado, vai ser revelado. Ao tempo certo havia uma palavra, que ele seria um profeta, que ele iria preparar o caminho. Ei, mas não é no tempo de Isabel, é no tempo de Deus. Pega uma chave aqui: pare de revelar coisas fora do tempo. Espere Deus trazer à tona. O que é melhor, querido? Samuel encontrar Davi,
Ou Davi colocar um outdoor por aí dizendo: estou aqui disponível para ser rei de Israel. É melhor ser encontrado por Samuel. É melhor estar lá no pasto, fazendo o que ninguém quer fazer, servindo onde ninguém quer servir. Daqui a pouco vai dizer: entrou pela porta, rapaz, virou pastor. Não, é porque ele estava escondido em áreas da igreja, servindo e fazendo o que ninguém queria fazer. Anos, se eles eram velhos, era porque anos eles estavam no mesmo ofício, fazendo a mesma coisa, servindo, queimando incenso. E sabe o que acontece, irmãos? Precisamos entender que o texto vai dizer: 5 meses guardado, 5 meses protegendo, 5 meses cuidando, 5 meses regando em oração. Para quê? Para ter crescimento. Então, deixa eu levantar as minhas mãos e profetizar. Deus vai trazer um tempo de serviço. Deus vai trazer um tempo que você vai fazer mais, que você vai doar mais, que você vai entregar mais. Ei, você ainda não deu o teu máximo, você vai dar mais, porque o milagre vai chegar nas suas mãos, né? Mas na medida que você começar a fazer o que Deus mandou. Eu me lembro que a minha filha, quando casamos, muita necessidade, e eu falava: Senhor, quando a Radassa estiver grande, que a gente já não esteja vivendo o que a gente está vivendo hoje. Só sei que cedo, apóstolo, não me lembro a idade exata, Radassa estudava numa escola legal, Radassa ganhou iPhone. Irmão, para mim ganhar o primeiro telefone eu nem lembro. É da época do Nokia ainda. Ela não viu. Irmão, ela não viu. Radassa leva merenda para a escola todo dia. Merenda não, dinheiro, que as crianças hoje é Pix. Eu sou da época ainda do macarrão com salsicha na escola pública. Aleluia, moela de vez em quando estava bom. Por isso que estou gordinho assim. Aí, irmã, aí ela não viu o que é isso, mas eu orei por isso, pastora. Falei: Senhor, que ela não veja essa luta toda. Mas uma coisa, com o tempo eu comecei a aprender, irmãos. Ela não dava o mesmo valor que eu dava. Porque escute, pais que dão tudo para os seus filhos, e fora do tempo nós criamos filhos mimados. E quando a gente diz não, eles não aceitam não. Mas o nosso pai, ele não tem problema com não. O nosso pai educa. Quantas vezes Deus disse não para mim? Quantas vezes Deus disse não para você? Deus não curou no dia, Deus não fez no dia, Deus não trouxe a provisão no dia. Mas sabe por quê? Porque, querido, Ele só vai dar na proporção da nossa estrutura. Eu vim dizer para você, caminhando para a gente fechar e orar junto, eu vim dizer para você: ei, nós estamos no meio. Eu qualifico hoje os 6 anos aqui que eu estou tendo a oportunidade de participar. Nós estamos no meio de um passo decisivo para aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Ei, mas o segredo é: proteja e continue servindo. Bispo, eu não entendi. Volta um pouquinho, vai lá em Levítico, abre a tua Bíblia aí. Levítico 25. Levítico 25. Se achou aí? Tem como projetar aqui, por favor? Diz assim: quando Moisés estava no monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo. Irmãos, desde o passado Deus é Deus de instrução. Se você não conseguir obedecer a instrução, você não sai para andar com Deus. Porque Deus é Deus de instruções. Quando entrares na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos, apóstolo,
tem um tempo de descanso. Mas aí ele passa. Mas durante o 6º ano, durante qual? Vocês, nós, semearão os campos, podarão as vinhas e farão a colheita. 3 instruções. No 6º ano, semeia. Poda a vinha, tem poda. Quem não quer crescer não está pronto para poda, mas quem quer crescer esteja pronto para poda. E depois farão a colheita. Passa, filho. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático e de descanso absoluto. E o sábado do Senhor, durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda das vinhas, dos vinhedos, não ceifem ao que cresce espontaneamente, e nem colham as uvas dos vinhedos, não podado. A terra terá um ano de descanso absoluto. Mas eu não quero focar no 7, que o 7 vocês vão viver depois. Que nesse ano, apóstolo, eu vivi esse ano lá na igreja. E justamente Deus me deu essa palavra. E eu digo para vocês, Reino, Igreja Reino, Church em Angra, façam tudo o que vocês puderem fazer nesse 6º ano. Não é que no 7º vai ter aquele descanso. Não estou falando que vamos parar as atividades. Não, isso é loucura. Estou falando da Bíblia. Mas a partir do 7º ano, a terra vai produzir naturalmente. Você vai dizer, rapaz, eu nem plantei, mas cresceu. Mas Senhor, eu nem colheu. Mas por quê? É o 7º. Mas o 6º, meu irmão, é o ano ainda de semear, podar, colher. Semear, podar e colher. Está no texto, semear, podar e colher. Foi o que Zacarias estava vivendo. Ei, vai para o templo. Semeia, 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 semeia. Poda, poda, mas o dono está recebendo. Poda, mas eu estou aqui. Ei, colhe, colhe. Mas vai chegar um dia, irmãos, que o anjo vai parar do lado e vai dizer, eu vim porque você fez por tanta gente, você orou por tanta gente. E você, irmão, tem hora que você não vai conseguir orar por você, porque o teu negócio vai ser queimar incenso, teu negócio vai ser entregar oração, seu negócio vai ser servir. E aí vai dizer assim, ó, não, eu vim por causa daquele que está servindo. Eu vim por causa dessa geração. Ei, então deixa eu dizer algo para você. O 6º ano não é apenas, não é aniversário da igreja, não, meu irmão. É o ano de arregaçar as mangas. É o ano de semear, é o ano de podar, é o ano de colher. Irmão, escuta, Deus vai tirar você de algumas rodas e vai botar você em outras. Não tenha medo, porque para o nível que Ele vai te levar, tenha maturidade, se posicione. Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você hoje, ei, é o tempo de nós entrarmos de fato numa estação nova. Mas bispo, rapaz, eu estou aqui tanto tempo, eu estou tão bem aqui, eu entro, eu saio, eu assisto meu culto, amém, continue. Mas se junte com seus pastores. Eu estou conhecendo a igreja de vocês hoje pela primeira vez, mas eu fiquei já apaixonado. Porque você vê, irmãos, no período de praia, né? 6 horas, apóstolo, a igreja cheia. E é o 2º culto hoje. Porque, irmãos, você já startou na tua mente que você tem um compromisso. Mas ainda tem uma cidade para nós ganharmos para Jesus. Essa cidade vai ser conhecida pelo avivamento que está nascendo aqui. As pessoas vão ver aquilo que Deus vai dizer, não, rapaz, ele não falou nada, mas ele teve um encontro. Ele não expressou nada, mas ele teve um encontro. Chegou o tempo dos Zacarias se manifestar nessa geração. Mas escute, para que esse negócio de estar velho, de estar novo, de estar magro, de estar gordo, de estar branco, de estar preto. Irmãos, Deus é um Deus, Ele não trabalha na nossa ótica. Mas uma coisa eu aprendi, Deus não faz nada na terra sem liderança. Deus te deu um líder, uma líder.
Ele colocou vocês aqui. Irmãos, Deus precisava de Moisés, sim ou não? No fundo, irmão, não. Mas Deus falou, vou fazer com Moisés. A irmã falou das nossas ofertas aqui. Irmão, seja sincero. Deus precisa da nossa oferta e do nosso dízimo? Não. Mas Ele falou, vou dar a oportunidade deles fazer comigo. Deles construir comigo. Sabe qual é o problema, irmãos? Tudo vem da nossa perspectiva, de como nós estamos vendo o reino. Deus, Ele tem prazer em fazer contigo. Deus, Ele tem prazer. Irmãos, se Deus poderia tocar pessoas de outra forma. Mas às vezes você está lá numa célula, apóstolo, eu amo célula. Aí eu estou lá na célula, informal. Entra aquela porção de gente sem nome, sem eira nem beira. A gente começa a falar, daqui a pouco está chorando. Daqui a pouco está aceitando a vida para Jesus. Daqui a pouco está servindo na igreja. Você fala, rapaz, Deus é muito lindo. Mas então, irmãos, você está aqui para isso hoje. Para se expor. Pega o instrumento que está lá no salgueiro. Vou voltar a tocar. Eu vou começar a fazer barulho. Aos jovens que o apóstolo falou aqui, volte, irmão, você vai ser os futuros pastores jovens dessa igreja. Tem coisa lá na igreja, ontem teve a primeira rede do ano, nós nem fomos lá, e eu vi as fotos e eu me alegrei, e eu vi lá os jovens, eu vi os pastores lá dos jovens, e eu me alegrei, irmãos. Por quê? Porque é isso. Nós estamos aqui, querido, para somar forças. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Então hoje pega o 6º ano dessa igreja e comece a semear. Comece a cuidar da tua vinha. Comece a podar. Mas antes de podar o irmão, poda você primeiro. Isso aqui não dá mais, isso aqui não cabe mais. Essa fala aqui não dá mais. Esse irmão aqui do Facebook não dá mais. Esse aqui do Instagram não dá mais. Não, mas é você. Fala, essa figura aqui não dá mais. Como eu falei, eu fui pastor com 20 anos. Aí eu me lembro, tem uma pastora nossa lá na igreja que está comigo até hoje. E um menino, irmão. E ela não era nem pastora. Ela e o marido, foi o nosso primeiro casal de ovelha. E aí ela vinha, muito problema. E teve um dia que ela sentou comigo e falou assim, contou um problema dela lá. Eu não me lembro o problema, mas eu só lembro do que ela falou. Ela falou, pastor, posso falar um negócio? Eu falei, pode. Tudo que eu conto para o senhor começa a rir. Eu falei, minha irmã é de nervoso. 20 anos, irmãos. Eu falei, é nervoso. Para me ganhar tempo, para me pensar. Mas naquele dia eu me lembro que eu falei para minha esposa, amor, a gente está diante de um grande desafio. Há 16 anos atrás, irmãos, hoje o negócio está short, mas antigamente era pior ainda. E eu falei, Senhor, muda a minha postura. Minha esposa até fala às vezes para mim, você é muito velho. Porque eu falei, Senhor, muda a minha postura, muda o Adeilson, eu não quero, não é que eu não sou feliz, mas meu irmão, eu tive que amadurecer rápido, eu tive que ir para a incubadora. Eu tive que cedo, eu falava com a apóstola, com 16 anos minha mãe descobriu o primeiro câncer. Meu irmão morreu com 17, só ficou eu de filho. Eu tive que aprender a cozinhar, lavar, passar. Aquele caminho, Nova Iguaçu, Inca, Vila Isabel. Nova Iguaçu, Inca, Vila Isabel. Meu pai é alcoólatra. E eu tive que aprender cedo. Eu tive que amadurecer cedo. Uma igreja, pessoas me acionando toda hora, mas eu tinha uma palavra, irmãos. Eu tinha uma palavra. Eu tenho uma palavra. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, hoje Deus te trouxe a essa reunião, 6 anos da Reino, para dizer para mim e para você, por que você parou de queimar incenso? Se eu tivesse parado lá atrás, na minha impossibilidade, se eu tivesse parado lá atrás, nos meus achismos, se eu tivesse parado lá atrás, no confronto que essa irmã me deu. E eu pergunto a você, o louvor pode vir, o que você vai fazer com as informações que você recebeu aqui hoje? O que você vai fazer com os confrontos que a vida te dá?
Porque, irmão, a vida todo dia dá na nossa cara. O que nós vamos fazer com isso? Irmão, naquele dia eu ressignifiquei. Naquele dia eu decidi mudar. A mesma irmã hoje é pastora lá na igreja. É ela e o marido da rede de família da igreja. O irmão que me ensinava a Bíblia, ele era presbítero. Desviou depois, eu virei pastor, ganhei o irmão para Jesus de novo. Hoje ele é pastor na minha equipe. Consagrei ele a pastor, ele e a mulher, pastora Cátia e o pastor Roberto. E aí Deus começou a me dar pessoas, e eu comecei a mudar as minhas posturas, e eu comecei a me esconder mais em Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei pastorear esse povo, eu não sei direcionar esse povo. E hoje eu chego no culto, irmãos, eu vejo 300, 400 pessoas, eu olho e eu falo, não tem nada do Adeilson, é só Deus. Irmão, se tirar Deus não sobra nada. Sabe qual é o problema, irmãos? Você ainda está olhando muito para a sua impossibilidade. Você está olhando muito ainda para aquilo que não dá. E eu vim dizer para você, dá sim. Você sabe falar sim. Se posicione hoje. Eu finalizo agora dizendo para mim e para você. Entre hoje no Santo dos Santos. Entre hoje. Uma coisa eu posso te garantir, hoje é dia 9 de fevereiro de 2025. Dá o teu nome para o AP, para a apóstola, para o líder da área e fala, eu quero só servir nessa igreja. Eu quero fazer parte da história dessa igreja. Mas não só de forma vinda, eu quero ser ativo, eu quero fazer parte, eu quero entrar. Você vai ver, irmãos, que no dia 31 de dezembro, o anjo não vai ter visitado a sua casa uma vez só, não. Eu estou falando para você já como profeta. Não vai ser uma única vez, não. Mas tudo aquilo que era estéril vai começar a ter vida no poder do nome de Jesus. Vai começar a ter vida no poder do nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar.